Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Insight Max, que hoje vai falar sobre sazonalidade. Mas que bicho é esse? Não, gente, não é um bicho e é um conceito muito interessante que eu trouxe aqui hoje. E para conversar comigo, recebo o nosso gerente geral da Insight Max, Marcos Takiak. Tudo bem, Marcos? Oi, Letícia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo certo? Vamos lá conversar sobre sazonalidade, né? Um tema bem interessante, dá pra gente explorar bastante, né? E a gente também lida com a sazonalidade durante todo o ano, pelo tipo de produto que a gente trabalha, né? E eu queria, Marcos, que você começasse a falar dessa sazonalidade no sentido do controle da praga, né? Porque a gente sabe que determinadas épocas do ano, determinadas épocas sazonais, a gente usa tal produto ou outro produto, praga aumenta, praga diminui. Então fala pra gente sobre isso. Então, Letícia, os insetos, eles têm uma dependência muito grande, né, de temperatura e umidade para o seu desenvolvimento. Eu falo de insetos, mas de uma forma geral, os seres vivos, eles dependem muito das condições climáticas, né? Então, temperatura e umidade. Em geral, quanto mais quente, quanto mais úmido, mais rápido é o desenvolvimento dessas pragas. Existem também algumas pragas que elas entram em dormência, por exemplo, a pulga, né, os ovos da pulga, elas podem ficar em dormência por um grande período de tempo, como também os ovos de mosquito, eles podem ficar por um grande período de tempo em dormência, desde que esteja seco, né? Então, assim, todas as condições ambientais, elas influenciam demais no desenvolvimento da praga. E aí o que acontece com isso? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o Brasil é um país continental, né? Então, é um país muito grande, onde você tem uma diversidade de climas também muito grandes. Hoje de manhã eu estava conversando com um representante nosso do Rio Grande do Sul e estava 8 graus lá, né? Aqui em Ribeirão Preto a gente está praticamente com 30 graus, né? Tem chovido esses dias. Mas você pode estar, por exemplo, numa região que não está chovendo. Você pode ir para o Nordeste, geralmente é uma temperatura média boa, geralmente não cai muito a temperatura, mas tem o período de chuva e o período de seca também, né? Então isso envolve demais essa questão do desenvolvimento das pragas, tá? Então, de uma forma geral, Letícia, quando você fala em sazonalidade, você está definindo o quê? Períodos com baixa ou alta incidência de praga, né? E geralmente a baixa incidência ela é no inverno. Por que no inverno? Porque, de uma forma geral, o inverno ou ele é com temperaturas baixas. No caso do sul do país, por exemplo, você tem temperaturas baixas e alta umidade, você tem bastante chuva. Mas no caso do sudeste e centro-oeste, você tem temperaturas menores, mas você não tem tanta chuva, é mais seco. O inverno paulista, ele é um inverno de baixas temperaturas e seco, tá? Em qualquer uma dessas situações, você não tem o desenvolvimento de pragas. Quando a temperatura começa a elevar, que isso coincide geralmente com o início da primavera, aí você começa a ter o desenvolvimento dessas pragas muito mais rápido, tá? Então é muito comum a gente falar no início da primavera ou quando começam a ter as primeiras chuvas, da gente falar que está tendo aleluias, que está tendo revoadas. Esses dias aqui em Ribeirão Preto, não sei se você notou, mas está tendo muita cigarra. Teve recentemente, eu diria assim, que foi provavelmente aqui uma característica da região. Existe um inseto que se chama serra-pau. Ele é um coleóptero, né? E ele tem uma característica que ele tem uma garra na frente e essa garra ele usa para serrar os galhos das árvores, né? Também infestou de serra-pau esses dias aqui em Ribeirão Preto. Tudo isso coincidindo com o início das temperaturas mais altas, mas também com a umidade. Bom, levando isso para o lado comercial, né, a gente tem que entender muito bem que em cada região você tem uma característica. Então, cada lojista ele tem que entender em qual localidade ele está e em que período começa a ter, né, a evolução dessas pragas. Eu estou falando dos nossos produtos, né, Letícia, mas o que a gente vê como praxe. Geralmente, o início de primavera e o verão, ele, principalmente para casas agropecuárias, é uma época muito boa, né, de se vender. Por quê? Também coincide com o plantio,
onde o pessoal está preparando o solo, onde o pessoal está plantando, onde o pessoal está adubando. Então, é uma época muito bacana para você fazer ações comerciais. É uma época muito boa para você estar preparado, né, para atender bem o seu cliente. Então, a gente percebe muito bem essa característica e isso vai adentrando ao verão, né, e aí, quando começa novamente o outono, aqui no Brasil o outono é até paliativo, né? A gente lembra do outono aquelas folhinhas secas, amareladas, castanhadas que caem, né? Aqui no Brasil não são todas as árvores assim. Mas quando começa o outono, aí começa novamente as pragas a diminuírem a atividade delas. Em consequência, diminui o uso de produtos inseticidas, enfim, de uma forma geral, para controle dessas pragas, né? Então, assim, o lojista ele tem que estar muito atento a essas características para que ele possa estar preparado para ofertar todas as soluções necessárias para o cliente quando ele entrar na loja. Perfeito, Marcos. Você elencou bem a primeira definição de sazonalidade, que é justamente as condições climáticas. E a gente tem outro tipo de sazonalidade, né, Marcos, que são as datas comemorativas. E assim, olha que coisa interessante. Por que não agregar essas datas comemorativas com um período do ano, né? A gente sabe aí que tem várias... bom, agora no final do ano a gente tem a Black Friday, a Copa do Mundo, o Natal, mas olha quantas datas ao longo do ano se tem para se aproveitar as oportunidades, né? E aí, às vezes, alguém pode estar pensando assim, mas como é que eu vou trabalhar aí o Dia das Mães com produtos da Inset Max, por exemplo? Gente, a nossa linha de fertilizantes, poxa, faz uma cesta bonita aí para sua mãe, olha que presentão, né, para ela cuidar do jardim. Enfim, onde eu quero chegar é o seguinte, né, como é que a gente pode realmente, né, Marcos, aproveitar essas oportunidades, né, e, ao meu ver, realmente dá para casar muito bem as datas comemorativas, as datas sazonais, com os períodos do ano, as condições climáticas, né? Não, com certeza. Depende muito, né, da forma como você aborda o cliente e do mix de produto que você tem na tua loja, né? Fazendo um parênteses aqui, Letícia, eu vou te falar um pouquinho, voltar um pouquinho na sazonalidade de clima. A Inset Max, no catálogo dela, ela tem um calendário das pragas, aonde a gente coloca por mês e por região as pragas mais importantes de cada lugar. E esses dias a gente estava na rua, né, visitando alguns clientes, e eu passei em 3 clientes e falava, poxa, o que está tendo agora mesmo é lagarta de coqueiro, o que está tendo de lagarta aqui na minha região é impressionante. Eu passei numa loja, falaram a mesma coisa, passei na segunda loja, a mesma coisa, na terceira a mesma coisa. Coincidentemente, a gente estava lançando o nosso produto, né, o Inseticon Jardim Neocis, que é um produto excelente para essa situação, e foi muito bom, né? Então, assim, até para, de repente, lançar um produto, é interessante você, né, alinhar com a melhor época do ano para você fazer esse lançamento, né? E nas lojas não é diferente, Letícia. Então, você citou bem o exemplo do Dia das Mães. Então, muitos dos nossos clientes, eles vendem plantas. Então, por que não preparar ali uma oferta especial para o Dia das Mães com plantas associando a fertilizantes, por exemplo, né? É uma forma de você fazer uma venda de valor agregado maior, que a gente chama de venda adicional, né? Então, você ali aumenta o ticket médio da tua loja, porque um dos objetivos é esse. A gente pode ter alguns objetivos nesses momentos, né, de datas comemorativas. Um deles é justamente aumentar o ticket médio da tua loja, que eu acho que deveria ser o objetivo de todo lojista. Assim, um dos indicadores mais importantes, ticket médio. Isso significa dizer o quê? Que a cada pessoa que entra na minha loja eu vendo X reais. E aí eu ponho como objetivo ir aumentando esses X reais. Se eu vendo hoje 100 reais por pessoa, amanhã eu quero vender 105, depois de amanhã eu quero vender 110. Então esse é o ticket médio e assim, é uma das formas de você rentabilizar a tua loja. É umas formas de você ter um retorno mais rápido por cliente, por produto e, por que não, pela loja como um todo, né? Então, assim, uma das coisas que você pode fazer é essa venda adicional. Outra coisa que eu acho muito bacana é você preparar o ambiente da loja em função da data comemorativa.
porque você já entra no clima, né? Então, quando o cliente entra na tua loja, ele já vai estar entrando em outro clima. Então, por exemplo, a gente vai ter a Black Friday agora. Então, faça uma decoração, alguma coisa que chame a atenção, porque o cliente já vai, né, perceber que tem alguma coisa diferente ali naquele lugar, né? Então, uma camiseta que você pode fazer, um uniforme, você pode fazer algumas coisas decorativas. Quando você tem outras datas, como por exemplo festa junina, você pode colocar lá uma barraquinha com uma pipoquinha. Você vai ter o Natal também. Enfim, toda a data comemorativa você pode fazer uma decoração diferenciada. E isso atrai mais o público. E eu diria o seguinte, se você, dependendo da forma como você faz isso, uma das coisas mais importantes é a retenção do cliente dentro da loja. Então, por exemplo, quando você põe uma pipoquinha lá na sua loja, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o cliente fique mais tempo dentro da sua loja. Então, existe a oportunidade de você vender mais itens para ele, né? Então, como eu te falei, um dos objetivos é trazer o ticket médio maior. Eu acho que o segundo objetivo, principalmente agora na Black Friday, é você, de repente, fazer uma queima de estoque. Então, assim, tentar fazer o levantamento dos itens que tem na sua loja e verificar, por exemplo, aqueles que têm menor saída, aqueles que de repente passaram da época de vender, porque sazonalidade, né? A gente sabe, por exemplo, que herbicidas se vendem muito quando você começa a ter esse período de chuvas, né? Então, digamos que você vai ter uma data comemorativa no fim das chuvas ou durante o inverno. Então, você pode fazer uma promoção ali dos herbicidas, né? Eles vão ficar mais tempo ali. E um dos objetivos do lojista é não ter dinheiro parado, né? Então, a Black Friday, ela pode ser um momento para você realmente renovar seu estoque, sendo agressivo, principalmente com produtos de baixo giro. Então, olha, esse produto não está girando bem, acho que eu vou até substituir esse item por outro. Ou então, esse produto não está na época dele, eu vou dar aqui uma condição melhor para que o cliente aceite comprar esse produto. Porque, assim, tudo vai da necessidade, né? Sim. E a sazonalidade é interessante porque, geralmente, quando você faz a oferta do produto, ela coincide com o momento de maior necessidade do cliente, né? Então, quando você está fazendo, por exemplo, uma campanha para o Dia das Mães, coincide com a vontade dos filhos e dos maridos darem um presente para a mãe, né? Caso contrário, não daria certo. E a sazonalidade, tanto de clima quanto de datas comemorativas, ela está muito interligada nesse sentido. Então, naquele momento de maior necessidade, você pode favorecer a venda. Você pode também trabalhar com combos, né? Então, um produto que sai mais com um produto que sai menos. Não necessariamente, e não é uma venda casada, tá? Porque isso é ilegal. Mas, por exemplo, olha, na compra dessa xícara, que você sabe que é uma necessidade iminente do cliente, você ganha 20%, 30% de desconto na compra de um outro item que não necessariamente não é o produto mais atrativo, né? Então, dessa forma, você acaba fazendo uma venda adicional de um item que não estava girando tanto no seu estoque. Uhum, perfeito, Marcos. Você tocou num ponto muito bacana a respeito da Black Friday, que realmente é uma oportunidade para que o lojista renove o estoque dele, enfim, faça um balanço, né? Geralmente os balanços aí, falando de maneira geral, ocorrem aí no fim do ano, mas por que não aproveitar a Black Friday para realmente fazer esse balanço e se programar, né, para o próximo ano? Eu vejo isso como um benefício grande para o lojista, né? Mas aí, Marcos, a minha dúvida, e eu queria uma opinião sua, com relação ao seguinte: a Black Friday, ela pode ser benéfica para esse lojista conquistar novos clientes? Porque assim, a gente tem lá já os clientes fixos, recorrentes, que fazem a compra, até aproveitam um desconto, mas você vê na Black Friday, por exemplo, ou até em outras datas sazonais, uma boa oportunidade para conquistar novos clientes? O que você me fala? Eu acredito que sim, Letícia, porém, é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Existe uma situação que é a seguinte: se você começa a atrair clientes para a tua loja somente quando você dá um desconto, meio que você está selecionando clientes que estão dispostos a comprar apenas pelo desconto. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu acho que o lojista, ele geralmente tem essa sensibilidade,
né? Eu acho que é um momento bacana, até porque muita gente faz. A Black Friday, a gente está falando aqui, ela pode ser de desconto, mas ela pode ser de outros benefícios também. Né? Então, assim, a gente precisa realmente entender muito bem qual é o tipo de cliente que a gente quer reter na nossa loja. Né? Então, uma das formas de você reter esse cliente que vai, digamos assim, fazer uma primeira compra na tua loja é depois disso gerar um cadastro. Tá? Então você pode gerar um cadastro, você pode, por exemplo, criar uma campanha de fidelidade. A cada R$ 1.000 em compras aqui você vai ganhar 5% de desconto. Ou, digamos assim, a cada 10 itens que você compra, você ganha 1. Né? Ou então, eu vi esses dias num cliente, eu achei fantástica. Ele tem um softwarezinho, né, no balcão, do lado do caixa, e o cliente, logo que termina de fazer a compra, ele faz o cadastro do cupom fiscal ali, e na próxima compra ele já ganha um desconto. É o que a gente chama de cashback, né? Então, assim, ele já tem um desconto desde que ele retorne para comprar novamente. Né? Então, assim, a gente pode, além de fazer as promoções, a gente pode também fazer campanhas de fidelização nesse momento. Afinal, é um momento de grande atração, né, dos clientes para as lojas, é um grande momento de você coletar informações dos teus clientes. Né? E, assim, vende demais, né, a informação. É uma desvantagem que eu vejo da loja física em relação à loja online. A loja online, você começa comprando fazendo um cadastro. Né? Então você bota teu e-mail, bota teu nome, bota teu telefone. Então você vai dando informações, até teu cartão de crédito você põe lá. Né? Então o lojista ou comerciante que vende pela internet, online, de forma online, ele tem muitas informações a teu respeito. E ele consegue te acessar. E eu vejo que o comércio tradicional, muitas vezes ele peca nesse sentido, porque ele não tem um cadastro de clientes. Ele até conhece você pelo nome, Letícia, mas ela não sabe onde você mora. Ela não sabe o teu WhatsApp. Então, assim, como é que você vai acessar esse cliente? Como é que você vai avisar para ele que você está numa promoção de Black Friday? Como é que você vai avisar para ele que você está queimando o teu estoque? Então, assim, fica, assim, é muito importante, então, aproveitar esses momentos, né, de promoção, onde as pessoas vão mais à tua loja para gerar informações. Né? E aquela coisa, informação, quem tem informação tem poder. Né? É bem interessante. Uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, realmente, é uma oportunidade, sim, para atrair esses novos clientes, mas realmente o lojista ele deve realmente ter cuidado, né, Marcos, por todos esses aspectos que você falou. E não basta ter só a criatividade, né, fazer barulho. É importante, uma loja ambientada é muito importante, você promover essa experiência para o cliente em loco, né, no chão de loja, mas também a importância de se agregar outras ferramentas, como, por exemplo, softwares, né? Hoje em dia tem uma gama aí de opções para realmente você atingir o cliente em todas as esferas, né? E assim, voltando um pouquinho aí falando de sazonalidade em si, você fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, é muito complicado. Não é. Porque a gente já sabe, por exemplo, os períodos do ano, que com mais chuva, menos chuva, independente da região do país. Se no sul faz frio e aqui está um calor do caramba, né? Convenhamos, né? A gente já sabe. Então, dá para se programar o ano todo, tanto em condições climáticas, como também nas datas comemorativas, né, Marcos? Então, eu acredito que não é desculpa. Né? Vamos falar no português claro, né? Não, inclusive, assim, algumas ações custo zero. Basta um pouquinho de neurônios, né, e de vontade. Eu vou te dar um exemplo muito simples que eu tenho visto alguns lojistas fazerem e que dá muito certo. Você está observando o clima. Você começou a perceber que o mato da sua calçada, da sua loja, está começando a crescer. Esse é o momento de você, de repente, fazer uma oferta melhor do herbicida. Eu vejo muitas lojas fazendo o quê? Eles fazem uma ilha. Logo na entrada, né, da loja, eles põem uma ilha ali com destaque para o herbicida. Então, põe ali o herbicida ali na frente, né, no caso o glifomato, por exemplo, né, que é o nosso produto. E você, quando a pessoa entra, ela faz o link. Poxa, minha calçada realmente está com mato, acho que eu vou precisar usar um herbicida. Porque ainda
que a gente tenha pessoas que vão na loja comprar os nossos produtos, ainda a gente tem muita venda por impulso. Né? Porque a cultura do brasileiro ainda precisa evoluir no que diz respeito a controle de pragas. Né? Então, é muito importante a gente chamar a atenção do cliente nesse sentido. Né? Então, a disposição dos produtos, alguns cartazes que você pode fazer até manualmente, chamar a atenção de um item. Né? Lógico, se você tiver um garrancho, pode denegrir. É o efeito reverso, né? Exatamente, mas assim, você pode fazer várias ações ou até mesmo treinar a tua equipe, né? Por exemplo, olha, essa semana eu fiquei sabendo que está tendo muita lagarta de coqueiro. Todo mundo que entrar, você pergunta se ela está tendo algum tipo de problema com praga, se ela tem um coqueiro, uma palmeira na residência dela, no sítio dela, se está tudo certo. Então, você vai fazer a abordagem de forma assertiva e de forma planejada, né? Isso não custa nada. Né, que é a famosa frase do McDonald's, né? Uma batata grande por R$1 a mais. É planejado, né? Mas assim, é uma ação que custa o mesmo valor. O funcionário que você está pagando ali para fazer essa pergunta, ele custa a mesma coisa que outro que não faça a pergunta, né? E aquilo reverte num ticket maior para o McDonald's. Então, a gente precisa realmente, eu acho que o mais importante seria o planejamento, viu, Letícia? Assim, você, um lojista, ele pega o ano em 12 meses, faz uma divisão e coloca num calendário ou de uma forma bem assim, como uma gestão à vista, quais são as datas mais importantes para ele, do ponto de vista de venda, e quais as ações que ele vai fazer ali e se programa com antecedência. Isso. E usa o dinheiro da Black Friday e da queima de estoque para ações. Com certeza, com certeza. É um momento muito bom, porque assim, se você avaliar, e é natural isso que aconteça, existe o que a gente chama de curva ABC de produtos. Ou seja, alguns produtos vendem muito, outros produtos vendem mais ou menos e outro tanto vende quase nada. Né? E quais são os motivos disso? Tentar entender. Alguns, de repente, não vendem nada porque está mal disposto na loja, não está aparecendo. Então, um produto, por exemplo, de compra por impulso, se não tiver bem exposto, não vai vender. É um momento de você fazer essa reflexão também. Ou então, não, esse realmente é um produto que vende muito pouco, até pelo perfil de cliente que entra na minha loja, pelo perfil da minha loja. Então, acho que eu vou deixar de trabalhar com esse item, prefiro investir esse dinheiro em itens que têm maior giro. Ou então eu vou manter aqui, mas eu vou dar um jeito de fazer uma campanha, fazer uma promoção, ou vou aumentar a venda desse item, mesmo que ele, digamos assim, não tenha um giro rápido, mas ele tem uma margem boa, então ele contribui para o pagamento das minhas contas, né? Então o lojista tem que estar sempre pensando dessa forma, né? E o planejamento de você fazer quais as ações que você vai fazer, isso é bem bacana, porque de uma forma geral ele requer mais criatividade, sabe? Eu vejo assim, a gente tem clientes extremamente criativos, né? Assim, eu vou usar até o nome aqui, que eles não se magoem comigo, nem os concorrentes, mas a gente tem um cliente que se chama Tuti Agro, e ele faz várias ações, e você vê que são ações que dependeu muito mais da criatividade do que um investimento propriamente dito, né? De trabalhar, assim, outra coisa muito importante, Letícia, é você ter a equipe engajada, né? Isso faz uma diferença muito grande. A pior coisa que você tem é entrar numa loja e o balconista não dá nem a mínima para você, te deixar esperando, te atender mal, não ser educado, não cumprimentar, não dar um sorriso, não saber aquilo que ele está vendendo, né? Então o engajamento das pessoas, o treinamento, enfim, tudo isso vai contribuir para você vender melhor nesses momentos, né? Porque imagina, você está lá porque você quer receber teu salário. Aí chega teu patrão e fala assim, ó, agora a gente está na Black Friday, você tem que, botar toda a energia do mundo aqui. Se o cara não tiver engajado, se ele não tiver ali, né, satisfeito, feliz com o trabalho dele, provavelmente o resultado vai ser muito menor do que poderia ser, né? Com certeza. E energia zero, né? Você sai até com sono, né? Sim, porque com certeza. E é uma coisa importante também que você citou, Marcos, o engajamento da equipe. Porque, assim, a gente está dando dicas super legais para o que o lojista pode fazer, que ele pode se programar, se planejar, até guardar aquele saldinho ali da Black Friday para ser usado em ações. Mas e a equipe?
internamente, né? Muitas vezes a gente tem que começar de dentro para fora, né, Marcos? Primeiro é o que se diz, né, de arrumar a casa para depois fazer o resto, né? Isso é fundamental. A gente acabou aí de falar, né? Você acabou de dar o exemplo aí do funcionário mal-humorado e tal. Às vezes você entra na loja disposto a comprar, eu falando como cliente, mas isso deve acontecer com todo mundo. Você entra disposto a comprar um produto, ninguém te atende ou não te dá aquela informação que você precisava, você vai embora. E brava ainda. Sim. Eu, pelo menos, fico muito brava. Você já entrou numa loja e você teve a sensação que aquela loja estava morrendo? Já. É impressionante. É impressionante. E assim, não é só pelo aspecto em si, mas é o ambiente. Parece que não tem vida ali. Então você não vê o funcionário motivado, você vê os produtos mal dispostos, tudo empoeirado. Aquela parede, às vezes, suja. Mas, Marcos, mas é porque o prédio é velho. Eu já entrei em muitas lojas onde o prédio era velho, mas era uma loja com vida. Você entrava lá, você via o negócio pujante, assim, sabe? O pessoal animado, vendendo, conversando. Você vê que está girando os produtos, tem bastante produto, enfim. Existe essa percepção, o cliente percebe. Então, esse negócio de que o cliente também, geralmente você expulsa o cliente da loja. Não é o cliente que não vai na loja. A gente acaba expulsando o cliente, né? E assim, o importante é você ter recorrência, né? Então, quando você expulsa um cliente da sua loja, você não tem a recorrência. Aí a tua loja começa a morrer. E você não entende muitas vezes porque está muito associado aqui ao atendimento, né? A qualidade do atendimento, ao engajamento da equipe, ao treinamento que você oferece para os teus funcionários. Então, isso é muito importante, né? Com certeza, Marcos. Diria aí que faz toda a diferença, né? Porque a gente acabou aí de falar de uma loja ambientada, uma loja bonita, uma loja convidativa e tantos opostos que a gente encontra por aí, né, realmente é um exemplo muito claro de que, assim, com um cenário desse negativo, não há Copa do Mundo, não há Black Friday, não há Natal que ajude, né, que faça esse negócio prosperar. Né, Marcos? Então, por isso é muito importante realmente sim o planejamento, mas e a sua vontade, né? E a vontade de... E assim, a gente sabe, né, que de repente falar, olha, não sei, deve ter casos aí de lojistas que falam, olha, mas o funcionário, ele tem a necessidade, tem o dó, não sei o quê, mas até que ponto esse dó, né, não vai interferir também, não vai pesar nos negócios dele, né? Então, assim, o lojista e o negociante, comerciante, no geral, também tem que ter esse olhar crítico, né, Marcos? Funcionário, mas também de outras mudanças, outras adaptações no espaço dele, né? Pois é. E agora, Letícia, falando sobre sazonalidade e oportunidades, né, a gente vai ter agora 3 datas importantes daqui até o final do ano. A gente tem uma Black Friday. Então, pessoal, se preparem para Black Friday. Façam algo diferente, façam uma oferta diferente, pensem de maneira que realmente agregue valor para o negócio de vocês. Vou captar mais clientes, mas aproveite para fazer então um cadastro, para você ter ali a possibilidade de fidelizar esse cliente. Depois a gente tem a Copa, né, e que para alguns tipos de produtos é muito bom, por exemplo, televisão vende demais na Copa, né? Então assim, eu acho que esse pessoal vai, digamos assim, lavar a alma de vender televisão, mas você pode fazer de várias formas, né? Você pode, por exemplo, fazer uma campanha para sorteio de uma camisa da seleção brasileira, de uma bola de futebol. Eu tô falando assim, coisas muito simples, né? Mas que fazem diferença, porque a tua loja se mantém viva. Porque você consegue, por exemplo, você está investindo energia ali. E a partir do momento que você investe em energia, as coisas rodam. Né? Quando você está focado, quando você investe em energia, as coisas começam a rodar. E logo em seguida vem o Natal. Então, assim, a gente tem a oportunidade agora, nos próximos 3 meses, eu diria, né, de fazer coisas bem interessantes já e aproveitar e se diferenciar. Que é outra coisa também. Poxa, se ninguém faz, se eu fizer, isso é um ponto positivo para mim. Com certeza vai chamar mais atenção. Provavelmente você vai ter mais clientes visitando a tua loja. E provavelmente você vai faturar mais e talvez rentabilizar melhor a tua loja, né, que é muito importante isso. Uhum, sem dúvida, Marcos. Então, assim, sazonalidade é tudo. A gente vive uma sazonalidade com frequência, né? O ano inteiro a gente tem que pensar dessa forma, segmentado, de forma
planejada, sazonalmente falando. Tem a questão ambiental, que está muito relacionada ao nosso produto, né, que é a questão das pragas. Mas você tem as datas comemorativas, que é uma forma de você se posicionar, de você criar, digamos assim, um círculo, né, virtuoso, né, começar a trazer mais cliente para a tua loja. Isso é muito importante, a gente não deixar as coisas, digamos assim, muito mornas, para justamente não acabar deixando a tua loja, o teu comércio morrer, né, que é o que a gente vê muitas vezes. A pessoa começa a deixar a empresa morrer. Ela não se mexe, ela não consegue fazer nada diferente, ela não consegue entender o cliente, ela não tem um cadastro de cliente para acessar o cliente. Ô Letícia, cadê você? Você faz 3 meses que você não compra aqui, o que está acontecendo? Hoje tem loja que faz compra programada. Você pode comprar ração, você pode ir todo dia na loja, todo mês na loja, mas você pode ir lá fazer uma programação e eles te entregam todo mês. Né? Então, assim, como conseguiram fazer isso? No mínimo, um cadastro foi feito. Sim. E dá para fazer muita coisa, né, Marcos? Com certeza. Olha, Marcos, eu quero te agradecer. Eu acho que esse nosso bate-papo aí, apesar de... Hoje foi ligeiro, né? Mas a gente conseguiu compactar, resumir bem, né, todo esse conceito. E foi uma conversa muito interessante, bem proveitosa, que eu acho que o pessoal, né, gente, assistam, porque realmente vale muito a pena, né, Marcos? O importante é a gente também motivar, né, os nossos clientes, dar algumas ideias, são algumas pequenas ideias aqui, mas dá para fazer muita coisa, né? Mas os pontos principais a gente conseguiu abordar, sim. Com certeza, Marcos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Um abraço.